A paz do Senhor Jesus. Um pouco sumida. Hoje um frio. Que quem puder ficar na cama, hoje não sai da cama. Muito frio, só levanta quem precisa mesmo. Mas que Deus faça a vontade dele na minha e na sua vida. Amém? Hoje vamos de Números. Números 12. O castigo de Miriam. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali enquanto ela não fosse trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Isso que eu falo, né? Não mexe no ungido do Senhor, não duvida do que o Senhor está fazendo na vida de um irmão, de uma irmã, né? Aqui a gente vê uma inveja, né? Uma crítica, um julgamento. Depois que ele casou com essa mulher, ela começou a criticar. Será que o Senhor só fala com Moisés? Sendo que o tempo todo ela estava vendo que Moisés saía para falar com Deus, né? E eu fico imaginando só ele, né? Na Bíblia, só ele que viu Deus face a face. Só ele que viu a forma de Deus. E olha só que lindo, né? E ele foi o homem mais humilde do mundo, porque ele podia se engrandecer. Quem viu Deus? Aqui diz que aquele que viu foi morto, né? Foi morto ali mesmo. Aquele que conseguiu ver Deus face a face foi morto ali mesmo. E Moisés tinha o privilégio de falar face a face com Deus.
Todas as vezes que Deus chamava ele, ele ia lá e ele via Deus face a face. E ele mesmo assim era o homem mais humilde do mundo. Ele não se engrandeceu por causa disso. Ele não se achou melhor por causa disso. Enquanto a própria irmã, o próprio irmão estava julgando, será que o Senhor só fala com Moisés, né? E aqui a gente vê que Deus se irou, ouviu, mais um motivo que Deus ouve tudo que a gente fala, né? Ele tá em todos os lugares, né? Tá aqui, tá onde você está, tá nos seus pensamentos, que a gente não precisa falar. Ele sabe dos nossos corações, sabe do nosso pensamento, do que a gente vai falar. Então, muitas vezes você se tranca e você acha, ninguém vai saber, só eu, porque é meu pensamento. E Deus? Deus é onipotente, onipresente. Deus está no seu pensamento, Deus está no seu coração. Então, quando você acha que está desejando mal para o seu próximo, julgando o seu próximo, duvidando da intimidade do seu irmão com Deus, não duvide. Não duvide daqueles que estão entrando na fé agora, o primeiro amor, porque eu lembro do meu primeiro amor, era uma busca constante, eu sentia Deus ali todos os momentos, né? Uma vez eu fiz uma prova com Deus e Deus me atendeu naquele dia. Eu estava buscando, é tanto que minha Bíblia é quase toda lida, foi no meu primeiro amor. Eu buscava muito, de dia e de noite, então não duvide daqueles que estão começando agora. Não sabe de nada, você sabe, né? Às vezes a gente não sabe expressar bonito a palavra, né? Eu não sei expressar bonito como aqueles pregadores de experiência, mas eu sinto Deus, né? Eu posso falar do meu jeitinho e Deus compreende, né? Como eu falo todos os dias. Eu não estou aqui por status, eu não estou aqui para mostrar nada para ninguém. Só quem me precisa ver é Jesus. Se Jesus me enxergar, se Jesus me conhecer, se meu nome tiver no livro da vida, eu já ganhei tudo. Eu não preciso ser vista por ninguém, só preciso ser vista por Deus. É o que eu mais quero na vida, né? Então, o Senhor castigou Miriam na mesma hora, né? Mas ouviu o seu servo Moisés, né? Moisés, apesar de tudo, apesar de todas as críticas, ainda foi orar e pedir para Deus curar sua irmã. E ela foi curada novamente, mas ela aprendeu a lição, né? Não mexe com o ungido do Senhor. Não duvida da intimidade de ninguém com o Senhor, porque a gente não sabe as madrugadas, as buscas, as orações, né? A vida com Deus daquela pessoa. A pessoa às vezes até parece, nossa, essa pessoa, intimidade com Deus nunca, você sabe, né? Entre quatro paredes, o que ela está buscando, a palavra, o quanto que ela está buscando, né? Perfeito, eu nunca vou ser, você nunca vai ser. Mas quem busca, quem está aqui, Senhor, quebra esse vaso, muda o que tem que ser mudado. E eu peço sem medo nenhum, né? Porque hoje eu quero ser melhor que ontem. Se o Senhor me permitir amanhã eu quero ser melhor que hoje. Isso dói, a mudança dói, a transformação dói, mas é por um bem maior, né? Por um bem melhor, através do Senhor. Não mude por causa de ninguém, mude por causa de você, para a sua melhora e principalmente para com Deus, né? Essa é a melhor mudança que nós possamos ter, né? Fazer. Então quebra esse vaso, Senhor, transforma, que eu seja lapidada. Eu não tenho medo nenhum de pedir isso ao Senhor, porque o que Ele fizer vai ser o melhor para mim. Então, por isso que eu sempre falo, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Então é isso, gente. Então não duvide, não inveje. Aqui estava, Deus fala que ele é o homem mais humilde do mundo, Moisés, né? Vale a pena escutar a história de Moisés, a palavra. E ele
andou 40 anos com o povo do deserto e não entrou na terra prometida. Mas mesmo assim, procurou um sucessor, né? Para ficar no lugar dele. Ele não foi egoísta. Ele não falou, não tem ninguém que possa fazer isso, a não ser eu. Ele pediu para Deus escolher um sucessor para ficar no lugar dele. Que humildade, né? A gente reconhecer. Eu não posso, mas o fulano pode, né? Eu não consigo, mas o fulano consegue. Hoje em dia é muito difícil, né? O egoísmo sobe para a cabeça de achar, se eu não fizer, ninguém mais faz. Faz sim, e faz melhor do que você. Eu tiro no estágio, né? Quando a gente vai para o estágio, tem gente que fala, não quero com a estagiária. Sem saber que a estagiária está ali com o dobro de cuidado, né? A gente tem muito mais cuidado daquelas que se acham profissional, porque eu tenho prática, eu vou ali e faço, muitas vezes erra, enquanto a estagiária vai ali com cuidado dobrado e só vai se tiver a certeza. Pelo menos eu sou assim. Eu não vou pegar um acesso sem eu ter certeza que é ali, né? Então, muitas vezes, para quem está começando agora, muitas coisas sofre, né? A gente sofre por preconceito, por achar, tá estudando agora, mas a gente está se dedicando o dobro justamente para não errar. Então, se tiver uma estagiária no hospital, queira a estagiária, queira ela, porque ela vai ter o cuidado dobrado das que já estão ali há muito tempo. Porque a gente vai com, não medo, né? Mas a gente vai com aquele todo cuidado, porque a professora está do lado e a gente quer provar que somos capazes, né? Então é isso, a paz do Senhor, e não julgue, não inveje, não mexa com o ungido do Senhor, porque ele cuida, ele está observando cada palavra que é dita, cada pensamento negativo que é dito sobre seu irmão. E vai chegar um dia que ele vai puxar a sua orelha. Muitos nem percebem quando o Senhor está puxando a orelha. Acha que é normal, né? Acha que é normal, acontece com todo mundo. Mas você que conhece a palavra começa a perceber se não é o Senhor que está puxando a sua orelha. Não põe a culpa no inimigo, né? Muitas coisas que acontecem, o inimigo não tem nada a ver com isso. É o Senhor querendo te tratar e você no pensamento é só espiritual, é coisa do inimigo. Não. Tem hora que Deus puxa para saber que Ele é Deus, né? Para a gente saber que Ele é Deus, que a gente tem que se retratar, tem que mudar. Tem que ter humildade, né? O Senhor ama a humildade e a gente tem que se humilhar somente a Ele, né? A paz do Senhor.